O trabalho foi uma revisão de literatura sobre métodos para análise de lignina em plantas forrageiras. Os autores somos eu, Márcia, a Regina, o Eduardo e o Alex. E a nossa orientadora é a professora Silvia. A lignina ela é um componente complexo e abundante em células vegetais e ela garante a sustentação das plantas. Então, ela atua no fortalecimento, garantindo então a rigidez e a resistência aos tecidos. A lignina ela é o segundo polímero mais abundante da natureza, depois da celulose. Em relação à alimentação de ruminantes, a gente sabe que eles praticamente consomem plantas forrageiras como fonte de alimento. E a lignina, sendo um componente natural dessas plantas, ela acaba atuando como um fator antinutricional porque ela é indigestível pelos animais. Então, levando em consideração esse contexto, essa avaliação da quantidade de lignina nas plantas forrageiras, ela é muito necessária para a gente compreender melhor os mecanismos pelos quais a lignina atua na inibição e da degradação da parede celular. Para isso, então, existem alguns métodos propostos pela literatura. O primeiro é o lignina em detergente ácido, o segundo, o lignina em permanganato de potássio, o terceiro, o método lignina Clason e o último, lignina em brometo de acetila, que esses métodos já foram propostos pela literatura já faz bastante tempo e eles têm sido usados e estudados sempre. O primeiro método, que é o lignina em detergente ácido, o LDA, ele é especialmente útil para avaliar a fração de lignina associada então aos componentes da parede celular das plantas que influenciam diretamente na digestibilidade dos ruminantes. Esse método ele envolve a extração da lignina como uma solução ácida de ácido sulfúrico e ácido clorídrico, seguida pela precipitação da lignina com ácido sulfúrico. Depois a lignina é filtrada, lavada, seca, a massa é medida e aí então a concentração é calculada. Mas precisa ficar atento porque esse método ele pode subestimar a quantidade total de lignina presente, porque algumas frações de lignina que são mais solúveis, elas podem ser perdidas durante a extração. O segundo método, que é o lignina em permanganato de potássio, esse método ele é uma técnica clássica bastante usada para estimar a quantidade de lignina na forma de unidades fenólicas em uma amostra. E ele vai usar como agente antioxidante o permanganato de potássio. É um teste bem simples, mas também tem limitações. E ele é sensível às condições experimentais e à presença de outros compostos fenólicos que também pode afetar os resultados. E além disso, ele não diferencia entre diferentes tipos de lignina e ele não captura toda a gama de variações na estrutura da lignina. O próximo método, o lignina Clason. Esse método ele se baseia na medição do peso dos resíduos após a remoção dos componentes solúveis em ácido. Embora ele seja um método padrão para determinar a lignina em muitos contextos, ele também tem algumas restrições, desvantagens, porque ele pode subestimar os teores de lignina em certos tipos de amostras. Então precisa tomar esse cuidado quando estiver usando esse método. E o último método, que é o lignina em brometo de acetila, ele é possível estimar a quantidade de grupos fenólicos da lignina com esse método. Ele também é sensível a fatores experimentais como os outros, né? Então a gente pode perceber que todos os métodos têm alguma limitação e esse método também não consegue diferenciar entre os diferentes tipos de lignina. Sendo assim, essa análise precisa é muito importante para escolher o método correto para conseguir que as plantas forrageiras não impeçam a digestão dos animais.